A estrutura da prefeitura, ela estava toda corrompida do ponto de vista de vícios, de agentes políticos. Que é notório que existe uma rusga muito grande entre Amarildo e Pécori, o planeta já sabe. Mas qual é a origem dessa treta? A oposição critica que quando você estava lá dentro na superintendência, você não fez nada. Você tem a chance de dizer se você brigava já contra isso lá de dentro. Bom, eu sei que você não foge de pergunta, você responde tudo na lata. Pior prefeito da história de Registro. Bom, estamos começando mais um Vale do Ribeira em Pauta. Edição, William, de número 30. Edição de número 30, e segundo do quadro com os vereadores. Hoje, recebendo ao meu lado o vereador Amarildo, do PSD, com quem o nosso querido William vai fazer aquela biografia completa. É isso aí, Hildo. Quero te parabenizar porque você estreou com o pé direito, né? Obrigado, foi muito bem no primeiro Boa episódio. repercussão, Agora o né? segundo com o ilustríssimo aí, Amarildo, né? De Amarildo. fato, muita gente já o conhece, Amarildo, mas por questões protocolares eu preciso lhe apresentar aqui. Hoje estamos recebendo Amarildo Carlos Simone Lopes, né? Para ser aí, ipsis literis, certinho. Nascido em 23 de 9 de 1965, casado com a Cláudia Simone, pai da Letícia e da Giovana, né? Descobri que Amarildo é professor de matemática, né? Mais algumas coisinhas aqui que eu anotei para não errar, porque ele também é advogado e graduado em ciências físicas e biológicas, né, Amarildo? E claro, muita gente o conhece trabalhando na Sabesp, quando você ingressou lá em 1987 e se aposentou no final de 2024, né? Foi também superintendente entre o período de 2021 a 2024. Amarildo, quero que você seja muito bem-vindo e comece falando um pouquinho da sua origem, que eu sei que você já nasceu ali na Tamiquistacano, né? Onde hoje é o restaurante ali do Gaúcho. Então você é o famoso registrense raiz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, quero cumprimentar o William, o Hildo aqui, né, os protagonistas aqui do Vale em Pauta, apresentadores, né, com esse trabalho maravilhoso aí de entrevistas que fazem de personalidades aqui no Vale em Pauta, personalidades da nossa região, né, abrindo espaço agora para os vereadores da Câmara Municipal de Registro. William, realmente eu nasci ali na Tamiquistacano, né, de uma família bem grande, né. A minha mãe era casada com um senhor viúvo, que tinha 4 filhos, da família Kugler. Né, ela teve 2 filhos com ele, aí ela ficou viúva. Então ela ficou com 6 filhos ali e casou com meu pai e teve mais 4 filhos. Então éramos em 10. De uma família muito, muito, muito simples. Meu pai veio para a região em 1958 para abrir a BR. Ele era operador de máquinas esteira do DNR, né, da antiga CCCB. Depois ele ingressou na Estatal Pública Federal DNR, a Autarquia Pública Federal. O DNR era uma autarquia, não era uma estatal. Era uma autarquia pública federal, que hoje é o DENIT, né? E então nós tínhamos ali uma família bastante numerosa. A minha mãe era do lar, né? A minha mãe era italo-judia, né? Meus avós vieram da Itália aqui para Pariquara, de Pariquara migraram para cá, aqui para Registro. Eles foram trabalhar na fazenda do Massal Sugano, onde é a faculdade hoje, né? E meu avô era o feitor, né? Lá da fazenda do pai do Massal Sugano, que eu não lembro o nome dele, né? E a minha mãe residia ali, né? Então trabalhou na roça, estudou na escola Coquitajima, que era uma das escolas mais antigas aqui de Registro. Casou-se com meu pai e minha mãe era uma senhora do lar. Então nós tínhamos aí muitas bocas para serem alimentadas e poucos recursos. Então nós começamos a trabalhar muito cedo, por uma questão de subsistência mesmo. Meu pai, apesar de ele ser operador de máquinas, ele tinha muita experiência também com lavoura. Então, todas as férias dele nós plantávamos arroz, feijão e vendíamos excedente, né, e aquilo que era necessário para nós passarmos o ano, nós estocávamos em casa, arroz e feijão. E criávamos também animais, né, galinhas, etc. Apesar de ser centro da cidade, era isso por volta de quantos anos, Amarildo? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 6 anos, eu entregava leite. Olha só. Entregava leite. Minha mãe comprava leite do seu Salcaçuga, que ele tinha fazenda ali no Serrote, ele distribuía, minha mãe engarrafava o leite, nós distribuíamos aqui. Eu com 6 anos, obviamente, distribuía só ali no quarteirão da minha casa ali, né? Entre o Santa Helena, a coisa Santa Helena até o Correio, naquele quarteirão ali, vários clientes. Hoje, né, seria algo inimpensável, né? Porque hoje tem tantas leis, só tantas proteções. Cenas de filme, né? De séries antigas. Muito legal. Você foi em Graxate também, né? Então, você teve uma fase aí bem novinho também. Então, depois aí da entrega do leite, já com
9 anos, meu pai, não só eu, como meu irmão, né, ganhamos uma caixa de engraxar e fizemos pontos em vários lugares. Hoje é onde aquela loja de calçados ali em frente a Santa Helena, ali da esquina, Joá Calçados, antes de ser Samambaia, era King Bar ali. Ele foi o nosso primeiro ponto. Eu e meu irmão sempre trabalhávamos juntos ali, né? 2 caixas de engraxar, um ponto meio fraco. Depois mudamos para Praça Joia, tinha a padaria Joia ali, né? Que era um pontinho melhor. E dali nós mudamos também, migramos lá para a antiga rodoviária de Registro, onde é a Praça dos É Expedicionários. isso que eu ia falar. Eu sempre imaginei que o engraxate iria para lá, porque tem muita gente esperando, aquele movimento todo. E sábado à noite era uma coisa interessante, né? Porque tinha fonte luminosa, os ônibus todos da zona rural vinham para ali, então enchia de gente, né? Um movimento. E era ali para você pegar um ponto bom, era disputado no tapa mesmo. Pô. Tinha uma certa... Tinha bastante rapazinho engraxate, tinha ali, aproximadamente uns 8, 9 engraxates ali. Olha só. Né, sábado à noite, então, fervia aquilo ali, né? Porque todo mundo queria engraxar sapato, era para ganhar um dinheirinho. Perguntinha rápida, por que você acha que é uma profissão tão legal, tão inicial, né, para a vida adulta, se perder hoje quase não vê ninguém engraxando sapato? A questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela impõe... Nós temos uma legislação bastante avançada, uma legislação europeia, né, para um país de terceiro mundo, né? Então, isso cria algumas injustiças. Hoje infelizmente, você vê uma série de jovens, adolescentes, traficando, sendo aviãozinhos de droga, porque não tem outra oportunidade de ganhar dinheiro. Aí ele vê o vizinho dele lá com uma corrente, com um relógio, com uma pulseira, com um tênis bacana, e fala, pô, como que eu faço para ganhar dinheiro? Né? Tem muitas pessoas que gostariam de empregar aí, adolescentes, jovens, etc. e tal. Você tem aí poucos caminhos, né? Programa do menor aprendiz, mas ele é muito restritivo, né? Ele obriga poucas empresas grandes a adotarem esse modelo de contratação. Enquanto se você tivesse mais liberdade de contratar jovens, crianças, não falo crianças até 12 anos, adolescentes principalmente, você teria penso eu, que a criminalidade nesse aspecto, aí, principalmente do tráfico, diminuiria e você faria cidadãos mais conscientes e que valorizassem mais, inclusive, aquilo que já começaria a ser fruto do seu trabalho, né? Sua renda, saber quanto custa as coisas. Então, eu penso que em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma visão muito avançada, né, para a criança, só que aplicada ao nosso país, ela cria algum desvirtuamento aí que não atinge o seu objetivo. É uma pena, né? Porque eu formei meu caráter em São Paulo, vendendo coxinha e café na feira com 12 anos de idade, né? Então é uma pena. Bom, você trabalhou numa auto elétrica Exatamente. Bem famosa na época aí, né? Qual foi, Marildo? Autoelétrica Carlos. Comecei com a Autoelétrica Carlos, eu e meu irmão trabalhamos lá, né? Com 12 anos. Trabalhamos ali, depois até o antigo proprietário se mudar para São Paulo, queria nos levar, inclusive, né, minha mãe obviamente não deixou, né, eram 2 crianças, né, eu tinha 12 para 13 anos, meu irmão já tinha 14. Aí depois fomos trabalhar no Sasaki, que tem até hoje. Meu irmão trabalhou no Sasaki durante, acho que quase 25 anos, depois ele fundou a empresa dele ali, comprou uma empresa ali no posto Ipiranga, ali no posto Mel, ali do Bianco, e tem até hoje lá o Autoelétrico Power. Então a gente trabalhei muito tempo com o autoelétrico, reforma de baterias, muitas experiências aí, muitas memórias boas desse período aí. Descobrindo as coisas novas da Marilda agora. Então a gente vai lendo, vai descobrindo cada coisa que você não acredita, né? Maravilha. Aí, trabalhei também no Saldão de Imóveis, depois trabalhei na Canlar, Canson, né? Tive uma experiência também de empreender, abrir uma vendinha de secos e molhados lá no bairro Raposa, lá. Agora, um detalhe importante, que observando a sua biografia, você nunca abriu mão do estudo. Quer dizer, você passou pela antiga 13 de agosto, primeiro Francisco Manuel, passou pelo Fábio Barreto, no qual você teve envolvimento com grêmios ali e tal, mas eu percebi assim, você iniciou muito cedo na área do trabalho, mas não abrindo mão da educação. Exatamente. Foi algo implantado dentro da... Assim, a gente vinha de uma família muito pobre, muito humilde, né? Então a gente não tinha muitas oportunidades. E a gente sabia, a minha mãe sabia que a oportunidade viria através do estudo, da educação. Então ela sempre prezou muito a educação, né? E eu também olhando as pessoas, né? Porque quando eu engraxava sapato, sempre tive muita oportunidade. Tinha uns engenheiros do daí que moravam perto de mim, então, tipo, era um cruzeiro, a engraxada ele me dava 5. Ele falava, ó, estuda, né? O doutor Adilson, que era um engenheiro do DAE. Tinha muitas pessoas que me tratavam assim com muita dignidade, sabe? Engraxando sapato, me dando os conselhos, estuda, vai. E falei, poxa, então esse é o caminho. Né? Então nunca abri mão de estudar, né? Sempre procurei me destacar também nos estudos, sempre gostei muito de ler, né? Estudar, ler, me ajudou muito,
ter uma boa qualidade, né, de tempo de vida, os estudos, a leitura. Quando eu concluí o curso de Ciência e Matemática, logo depois eu entrei na Sabesp, né, nós não tínhamos faculdade de Direito em Registro. Comecei junto com os colegas aqui a estudar lá em Sorocaba, íamos todos os dias, íamos e voltávamos de Sorocaba. Aí a minha esposa passou no concurso de supervisora, ela ingressou em Mogi das Cruzes, eu mudei de faculdade de Sorocaba para a Faculdade Católica de Santos. Eu também todos os dias até me formar em 2009. Quer dizer, tem que ter muita vontade, né? Porque tem que hoje ter. a molecada tem tudo na mão aí, né? Às vezes o pai leva na porta da faculdade e às vezes abandona, né? Parabéns aí pela determinação. Foi uma vida bem intensa. Falo assim, tenho muito boas memórias desse período aí de estudo, de trabalho, né? Aí depois, em 87, tive a oportunidade de ingressar na Sabesp. Como que foi essa ida sua para a Sabesp, assim? A Constituição de 88, ela obrigou. A regulamentação de concurso público foi feita em 91, 92. Até 87, 88 não tinha concurso para algumas empresas estatais. E a Sabesp era uma delas. Então nós ficamos sabendo que tinha foi aberto um processo seletivo para ser auxiliar de tratamento de água. E eu me inscrevi. Se ia na Sabesp, se inscrevia para uma vaga, né? E eu me inscrevi, aí teve mais 4 postulantes nessa vaga, eu acabei ficando com a primeira colocação, eu acabei sendo contratado para trabalhar. Inicialmente, eu não fui contratado diretamente pela Sabesp. Eles contrataram, me colocaram na estação de tratamento de água, que onde fica hoje a gerência da Sabesp, ele é ao lado do Banco Santander, ali era a estação de tratamento de água. Eu fui contratado recebendo como RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Não era funcionário da Sabesp, como se fosse um autônomo, eu trabalhava emitindo um recibo. Você tinha 21 anos na época, mais ou menos? 21 para 22 anos. Sim. Né? Aí depois, por uma decisão da Justiça lá de São José dos Campos, que tinha essa modalidade de contratação praticamente no estado todo. Aí uma decisão da Justiça de São José dos Campos obrigou a Sabesp a contratar todos os RPAs que já estavam trabalhando nessa modalidade. Eu fui contratado nessa modalidade. E dali, obviamente, a gente foi fazendo carreira, né? Se especializando, né? Foi um período muito bom. Eu trabalhava por turno ali na Sabesp, em 87, 88, 89. Depois fui trabalhar na área de pitometria, que mede volume de água, mede vazamento, mede perdas, né, de água. Né? Você tem alguns equipamentos aí bem específicos, são equipamentos de laboratório, né, de natureza de fino calibre, para você medir perdas de água. Né? A estação de tratamento de água, ela produz quantos mil litros de água? Quantos mil litros de água chegam no reservatório? Quantos mil litros de água? A micromedição na torneira das casas. Tem uma perda, somando toda a micromedição de todas as torneiras, você vai comparar com aquilo que foi produzido. Olha só. Se teve perda, você vai ter que fazer uma pesquisa de vazamentos. Né? Por isso que alguém deve ter visto já umas pessoas com uma haste, ouvindo no cavalete, ou com um outro instrumento chamado geofone na rua. Né? Eu vi essa semana ali próximo ao prédio, próximo ao Sebrae, né? Tinha um vazamento, já tinha sido detectado por geofone. Eu vi o menino lá da Sabesp fazendo a detecção. E ontem, quando eu passei por ali, estava florando, começou a florar aquele vazamento. Olha, ele falou, só. Tem vazamento aqui. Eu liguei até pro gerente, colega meu, Pablo, falei, Pablo, é melhor trabalhar hoje, domingo aqui, porque amanhã não é impossível você conseguir abrir aqui o centro da cidade. Né? E foi feito o reparo no vazamento ontem mesmo. Né? Aí passei para a área de pitometria, depois passei para a área de topografia, trabalhei com um colega meu chamado Akira Hanawa, que é do judô ali, né? Ele também era funcionário da Sabesp. Aí depois eu mudei de categoria, né? Eu já tinha o curso universitário, aí passei a ser analista de controle e fui trabalhar na área de licitação. Em 93 surgiu a Lei 86666, que mudou todo o aspecto de contratação. Né? Veio aquele modelo de contratação através de licitações nas modalidades dispensa, dispensa, tomada de preço, pregão e concorrência, e leilão, e tinha o carta-convite. Né? E quando veio esse modelo, parou praticamente a administração pública. Então nós tivemos que fazer vários cursos com os maiores especialistas, tanto na área de licitação como na área jurídica, para poder implementar aquele novo modelo de contratação. Né? Contratos administrativos, fiscalização, mudou tudo, mudou muito a concepção
Mas da profissionalizou administração. bastante Profissionalizou também, bastante, sem né? dúvida. Cortou aquelas arestas ali de possível problema futuro ali, né? Exatamente. É interessante demais. Aí, Amarildo, eu sou de 91, na entrevista com o prefeito Valdir, que ele passou aqui pelo Vale em Pauta, ele comentou como que era o saneamento de registro mais ou menos na década de 90. Eu fiquei meio que abismado, porque eu era pequenininho e não sabia. Você consegue comentar pra gente como que era a cidade de Registro na questão de saneamento quando você entrou na... consigo. Me lembro ainda muito bem no período do Tipo, do tinha ex-prefeito saneamento só Valdir. algumas regiões, era na cidade inteira? Não, posso até anteceder até esse período. Posso anteceder lá no período da Sanevale. Né? Sanevale, antes da Sabesp, né? A Sabesp foi incorporada, foram várias companhias regionais incorporadas que deram origem à Sabesp. E só para você ter ideia, a mortalidade infantil aqui no Vale do Ribeira, antes da Sabesp, né? Quando começou a Sanevale, estava na taxa de 76 crianças mortas por 1.000 nascidas. Caramba. Vivas. Era uma taxa assim da África subsaariana, das piores taxas. E o saneamento, porque era muita doença de veiculação hídrica. Eu me lembro que eu era criança, tinha as feiras de ciências que eram feitas ali na Escola Fábio Barreto, e tinha aquele monte de potes com modelos de vermes, né, que eram retirados de crianças, etc. e tal. Era uma coisa absurda. Para você ter ideia, Aildo, antes de ter a Sanevale aqui, aquela estação de tratamento de água que eu citei para vocês, que ficava ao lado ali do Santander, era a prefeitura. Aí vinha um tratador por semana, a água sujava, e só tinha a rede de água só na avenida, que é a antiga Avenida Fernando Costa, antes de ser Jonas Banques Leites. Né? Aí depois, com a Sanevale, começou a expandir. Mas começou a expandir através da água, né? E não do esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário ela veio com mais força após o governo Montoro, quando ele implantou o Sanin 1, Sanin 2, que era um plano de expansão. Porque primeiro você tinha que levar água tratada para diminuir a mortalidade infantil. Né? Então foi assim, começou a expandir as redes de água, né, na década de 80, final da década de 70 e início da década de 80, né, para todos os bairros aqui de Registro. Hoje ainda você tem bairro que não tem água tratada. Você pega o Bamburral de cima aqui, logo após o Paulistano, não tem água tratada da Sabesp ali ainda. Você pega os bairros rurais aqui, Jurumirim, não tem água tratada, o Capinzal, não tem água tratada. Você pega, mas naquele período lá, você começou quase que universalizar, já na década de 90, a Sabesp, principalmente após o governo Mário Covas, que houve uma grande retomada na Sabesp. Estou falando muito até da Sabesp, né, mas o Mário Covas foi, para mim, o grande herói da história da Sabesp, chamou-se Mário Covas, né, porque nós pegamos, após o governo Fleury praticamente quebrou o estado de São Paulo, obrigando a entregar o Banespa, obrigando a privatizar a Eletropaulo, as energéticas. Naquele momento foi uma obrigação por conta do furo que São Paulo estava. São Paulo não tinha dinheiro para pôr gasolina em 95 nas viaturas da polícia. Não tinha. Os policiais militares em 95 tinham que passar uma arma e munição para outro policial. Não tinha. Né? Então são memórias aí de uma grande revolução que São Paulo passou. O Mário Covas implementou uma grande revolução na administração e implantou isso na Sabesp também. Só fazer um comentário rápido. Em 90, eu ainda faz uns 10 dias que eu peguei uma foto na mão, que tá o Mário Covas, veio de helicóptero, tá o Samuel Clóvis atrás, que foi decorrente à enchente de 97, né? Então, pela foto, eu imaginei que ele era um governador muito próximo da cidade, né? Não, o Mário Covas, para mim, ele foi o maior governador que eu conheci. Eu me lembro que ele, no início do governo dele... Supera lá o do Natel? Rapaz, é que o dá uma briga boa, né? Dá uma briga boa. É que o Laudo Natel, ele pegou uma região que ele teve a obrigação, por uma questão estratégica de segurança nacional, foi obrigado a investir. Bom, todo mundo conhece a história do Vale do Ribeira, né? Até 1960, o Vale do Ribeira é totalmente esquecido, porque não tínhamos nem acesso ao Planalto. Tinha que atravessar o Rio Ribeira de balsa, né? O Vale do Ribeira começou a se integrar com outras regiões a partir de 1960, quando o Juscelino Kubitschek veio inaugurar a ponte sobre o Rio Ribeira. Mas considerando a linha férrea que ligava a Santos com o Juqué também? Considerando isso, porque você só tinha acesso aqui, você não tinha acesso ao Planalto, você tinha acesso só ao litoral aqui, sim, com a linha férrea. Né? E a linha férrea ficava só até Juquiá. Então, além da ponte
além da ponte, né? Então o registro não estava integrado nem... Se olhar por esse prisma, né? Porque a linha foi inaugurada em 1915, né? Mas de fato é apenas uma conexão com o litoral para usar o Porto de Santos ali, né? Você não tinha produção aqui para levar, você não tinha produtos para levar para o Porto de Santos. A linha era praticamente só de passageiros. Eu andei naquela linha ali, mesmo antes dela ser... nos anos 30 começou o movimento da banana ali e tal, mas algo muito ainda tímido. Incipiente, ainda, né? exatamente. Sim, mas o Mário Covas, eu me lembro que ele foi em Barretos, logo em 96, eu acho, e os prefeitos lá, né, da região de Ribeirão Preto, o Mário Covas falou assim, eu não posso colocar muito dinheiro aqui enquanto tiver uma região como o Vale do Ribeira. E o Mário Covas enfrentou vários debates, ele é uma pessoa muito ousada, muito determinada. Ele realmente... Ou seja, não é por voto, né, Amarildo? Porque a densidade demográfica do Vale, perto de outras regiões, ele fez a privatização da Comgás, lá da concessão da Comgás, e aquele dinheiro ele transformou tudo isso para o Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira. Foram vários milhões que favoreceram vários empresários aqui da região, né, aqui próprio Hotel Estoril, o próprio o hotel aqui do seu Eliseu Ota, eles conseguiram pegar financiamento desse fundo. Muitas pessoas, muitos empresários criaram empregos aqui. Então o Vale do Ribeira começou assim, a ter uma visibilidade após o governo Laudo Natel, realmente com o governo Mário Covas. Que maravilha. Bom, enfim, eu vou fazer uma pergunta aqui ainda, você como na competência de superintendente da Sabesp, né? É uma coisa minha. Quantas casas hoje, Amarildo, você consegue aí mais ou menos numerar que tem ligação de água de forma, digamos, oficial? Eu acho que aqui em Registro nós temos 23 mil economias, em torno de 21 mil ligações. Economias assim, se você tem um prédio, ela é uma ligação e atinge lá vários apartamentos, vários, entendeu? Então seria, em tese, entre casas e apartamentos, 23 residências, né? Se a gente faz um cálculo rápido vezes 4, talvez seja a média aí de residentes numa casa, Registro é para ter muito mais de 60 mil habitantes. Pela conta da Sabesp, ou você não olha dessa maneira? A gente faz uma cálculo de 3,1 habitantes 3,1? Então seria mais ou menos isso aí, né? Pelo menos 63, alguma coisa assim. Entendeu? 63 mil, né? A gente calcula 3,1 habitantes por economia. Bom, eu vi uma foto sua, muito garoto ainda, né? Se você quiser falar da sua época de RBBC, né? Você como jogador de beisebol, fique à vontade. Mas o que me chamou a atenção foi que você escreveu assim, desde essa época... Eu já gostava de política. Ali estava um garotinho de 8, 9 anos, talvez, né? Como é que é isso aí? Então, meu pai, apesar de ser ele veio para cá, ele não era alfabetizado, né? Sabia só desenhar o nome, mas ele foi uma pessoa muito politizada. Em 74, eu tinha 9 anos, né? E meu pai foi fazer eu acompanhei meu pai na primeira campanha política, né? Que era um Sol para o Senado Aruquércia, contra o Carvalho Pinto, que era uma boa pessoa, né? Mas tinha aquele bipartidarismo, Arena MDB. E meu pai trabalhava durante o dia, ele tinha uma Kombi, né? E ele alugava essa Kombi para a campanha política do MDB e eu acompanhava ele na região toda, né? O Quercia, inclusive, chegou aí na minha casa na época, né? Aquela costeletona, aquele queixão dele que parecia né? Então foi a primeira campanha política. Depois dali eu peguei gosto. Aí todas as campanhas, depois teve a 74, 76 teve aqui, quando o seu Zé de Carvalho se elegeu prefeito, acompanhei, depois teve, aí houve uma dissidência ali do MDB, o seu Firmino, que era o vice-prefeito do Zé de Carvalho, houve lá um rompimento ali, né, e nós seguimos no MDB e o José de Carvalho foi para a Arena, que na época era o Paulo Maluf lá, que era o governador. E nós sempre seguimos nesse caminho do MDB, né? Antigamente depois virou PMDB. E todas as outras campanhas dali por diante, eu acompanhei todas elas, de 82 do Montoro, a de 86 do Quercia, a de 90 do Fleury, né? E todas as campanhas aí em nível estadual, com os deputados, etc. e tal. Né? Houveram muitos avanços aí, mas foi a duras penas, viu, William? Acompanhei todas as campanhas, sempre gostei. Aí depois que eu me formei... Mas era aquela coisa de moleque discutir na escola, não, mas tal candidato é melhor. Pra você ter uma ideia, tem um médico aqui, um colega meu chamado Dr. Caio Martins Barbosa. O meu pai era presidente do MDB, o pai dele, que Deus o tenha, uma pessoa maravilhosa, o Dr. Luiz Antônio Martins Barbosa, ele era presidente da Arena, né? Foi vereador aqui em Registro, foi presidente da Câmara.
E a primeira aposta política que eu ganhei foi ele, porque o pai dele apoiava o Carvalho Pinto e eu apoiava o Quércia, né? E o Carvalho Pinto estava assim com 73% de intenção de voto e o Quércia estava com 4% no início da campanha. E quem acabou vencendo aquela eleição foi o Quércia. Olha só. Que era uma questão, aquela coisa do regime militar, era uma anticandidatura ao O regime Carvalho militar. Pinto com muito nome, né? Porque ele Tem- foi governador em 60, ali por leva a volta rodovia, disso. leva o nome Isso. da rodovia que liga lá, após Ayrton Senna, que liga lá o Vale do Paraíba, Campos do Jordão, leva o nome dele, né? Foi um grande governador. Que maravilha, que maravilha. Então- Então, assim, você já sempre tinha forte dentro de você essa questão da política, de Sim, tanto talvez que- votar, participar, se envolver. sempre. Maravilha. tive. Fato é que, Hildo, fica à vontade aí, tá? A hora que você quiser perguntar. Fato é que, assim, as pessoas acham, Amarildo, que você chegou agora na política, né? Primeira candidatura é fato, né? Você foi muito bem, se candidatou, ganhou muito bem. Só que eu sempre conheci o nome Amarildo como o cara estrategista do PSDB, né? Desde a época de, salvo engano meu, desde a época do Samuel, você foi vindo aí, né? Samuel, Clóvis, Gilson Fantin, acredito que até o Newton tem envolvimento do Amarildo ou não? Não, o Newton não, o Newton Newton não participei. Tá, então tudo bem. Excluindo o Newton, todos do Samuel pra cá teve envolvimento seu, né? Fiz campanhas aí, né? Bastante, não só aqui em Registro, mas fiz em Cajati, a campanha do Koga, eu que fiz, o slogan, o jingle, né? Nós que produzimos lá junto com uma produtora de Santos, né? A campanha do Dr. Adriano em Cananéia, a campanha do JC em Pariquera, né? A gente teve sempre muito envolvimento. Eu, logo após que eu concluí a faculdade de Direito, eu fiz uma especialização em marketing eleitoral na Federal do Rio Grande do Sul. Olha só. Né? Eu ia aos finais de semana, alguns finais de semana eu ia lá a Porto Alegre, lá com o professor Francisco Ferraz, que foi reitor da universidade, né? Fez a campanha lá do Raul na Argentina, fez umas 2 campanhas presidenciais lá, fez a campanha do Marco, foi prefeito de Jundiaí, que é secretário municipal, agora não me lembro dele, um jovem alto lá, é Marcos Machado, se não me engano, né? Então ele tem muita experiência em campanha. Eu fiz, né, ele tinha um site chamado Política para Políticos, né? Eu fiz uma especialização em marketing eleitoral com ele, né? Inclusive tenho livros dele aí, né? E sempre me envolvi nas campanhas, sempre nos bastidores e também na administração. Eu dei consultoria para o Koga durante 1 ano lá nos primeiros anos da administração dele, para acertar, né? A primeira eleição que você encarou como estrategista foi em 96? Em 96 nós tínhamos um grupo de pessoas, eu não posso falar, certo, né? Porque tinha lá o Walter Spezia, o Bianco, um monte de pessoas que a gente tinha um conselho ali, né? Eu não tinha ainda essa coisa, eu tinha muita sensibilidade política de ouvir, né? De peças políticas, de discurso, né? Porque começou aquele programa de rádio com a fita cassete, né? Então eu trabalhava na Sabesp durante o dia, à noite eu ia lá pro escritório, né? E o Samuel ia gravar sempre depois dos comícios. E tinha comício todos os dias, né? A gente ia gravar os programas de rádio, então a gente sempre estava muito atento ao que a escuta, né? Popular. E naquele tempo tinha um pouco mais de outras pessoas. E aí depois, em 2002, né, que realmente que eu comecei mais com afinco me especializar e preparar campanhas políticas, né, desde estratégia, discurso, peças publicitárias, sempre junto com algum especialista na área, né, que desenvolvia as peças publicitárias. A gente dava a ideia, ele ia desenvolvendo, a gente chegava até num denominador comum e falava, vamos usar essa peça aqui, vamos usar esse slogan, a gente fazia alguns testes, né? Então, perfeito, maravilha. Amarildo, fato que na tua carreira na Sabesp, você chegou a ser superintendente na regional aqui do Vale do Ribeira. Como que é o fato de ser superintendente e chegar até a superintendência? É pelo Vale, vem de São Paulo? Como que você se tornou superintendente na nossa região? O Hildo, então, eu entrei lá na Sabesp como auxiliar de tratamento de água, depois fui para operador de tratamento de água, depois fui para analista de controle, né? E na carreira universitária. Aí depois eu fui no governo Mário Covas, a Sabesp estava quebradinha, né? Então, foi um período de grande aprendizado para mim. E o Mário Covas falou, você tem que refundar a Sabesp. Ou refunda ela, ou ela seria privatizada no governo Mário Covas. E o corpo funcional da Sabesp, um corpo composto de especialistas da mais alta qualidade, né? Abraçou essa questão de refundar a Sabesp. Então a Sabesp contratou uma consultoria da FIA USP para mudar o modelo de gestão. E ela lançou
para todas as regionais um desafio chamado redesenho de processos, para redesenhar todos os processos operacionais, administrativos, técnicos dela. E selecionou alguns colaboradores. E aqui no Vale do Ribeira foram 2, eu e o falecido Benigno. Nós somos selecionados. E ficamos em São Paulo trabalhando com as maiores consultorias, né, com a Price, com a Ernest Young, com a FIA-USP, com a GV, né, fizemos uma série de cursos com ela. Essa remodelagem foi em 96? Foi em começou em 96. Tá. Eu fiquei trabalhando em São Paulo. E logo depois, em 98, a Sabesp já, salvo engano, em 98 e 2000, a Sabesp já lançou ações na Bolsa de Valores, que ela já estava com modelo de negócios. Remodelou toda a Sabesp. A Sabesp realmente passou a ser uma empresa, né, uma estatal, e ela passou a dar lucro. No primeiro ano ela deu 37 milhões e 500 mil reais de lucro. E depois ela foi só aumentando o seu lucro. Quer dizer que de 96 para trás a Sabesp dava prejuízo? Podemos falar assim ou empatava? Praticamente isso. Né? Praticamente isso. De 96 para cá, a Sabesp nunca mais pegou um centavo do Tesouro do Estado. Né? Ela geria o seu plano de investimento com o seu lucro. E aí começou ainda a distribuir dividendos. Que ela tinha, a Sabesp ao pouco, ela foi vendendo uma parte dela, né? Chegou a ter 50,3% de capital das ações sendo públicas. E agora, ano passado, que o governador Tarcísio, ao meu ver equivocadamente, né, abriu mão dessa parte do capital e passou a Sabesp para a iniciativa privada. Não, perfeitamente. Marildo, eu vou voltar só um pouquinho aí na questão só respondendo, o Hildo me perguntou. Como que você entrou como superintendente, né? Tá. Então, aí eu passei, aí quando eu vim dessa experiência lá do redesenho de processos, né, quando terminou esse modelo, quando a gente redesenhou os processos, foram quase 2 para 3 anos, redesenhou, colocou a Sabesp num novo patamar de gestão, nós voltamos para cá. Eu já voltei num cargo gerencial. Aí logo depois eu fui novamente promovido para gerente de administrativo e de recursos humanos. Nesse período também eu saí, eu voltei para São Paulo para ser assessor da diretoria do interior, né, da diretoria de sistemas regionais. Fiquei lá mais um período, depois fui para a presidência, na assessoria da presidência da Sabesp, e de lá eu retornei para o Vale do Ribeira como gerente do departamento financeiro e administrativo. E dali logo depois, o superintendente que estava aqui, ele foi convidado a assumir uma superintendência em São Paulo, e daqui eu fui alçado a superintendente, ali que eu já estava no cargo próximo, né? Era o próximo passo era ser superintendente. Um cargo que já foi ocupado pelo Samuel Moreira outrora, né? Exatamente. Tivemos excelentes superintendentes aí. Tivemos José Roberto Zúculo, Wilton Carneiro, Otto Elias Pinto, Irineu Yamashiro, o Samuel mesmo, o Samuel antes do Wilton, né? O Samuel foi superintendente. Então, tivemos ótimos superintendentes aqui, pessoas que valorizaram o saneamento, contribuíram muito para o saneamento, né? Teve um período assim de muito investimento aqui, principalmente em esgoto, né? Porque a nossa região ela expandiu muito na rede de água e depois com um pouco, agora está começando a universalizar, terminando a universalização. Já tem aqui Registro falta muito pouco para universalizar, falta mais praticamente as áreas rurais aqui, né? Que está previsto no novo marco legal aí de saneamento. Né? Falando em Vale do Ribeira, sempre foi centrado em registro ou eram vinculados a Santos? Não, sempre foi registro. Aliás, registro, a Sabesp comandava toda a região de Botucatu. Então, assim, a superintendência da Sabesp, a superintendência do Vale do Ribeira comandava toda a região de Botucatu e toda a região de Itapetininga. Em 1990, Botucatu se emancipou, virou uma superintendência lá. E em 94, Itapetininga também virou outra superintendência. Mas nós comandávamos toda essa região aqui. Então, quer dizer, só para ficar claro, o superintendente ele faz um papel como se fosse de presidente, é o cargo mais alto, né, e você corresponde na regional, toda a região. Na regional. Aqui, eu quando fui superintendente, eu respondia por 23 municípios. Olha só. Desde ali São Lourenço da Serra, Juquitiba, até o Alto Vale lá, né, Barra do Chapéu, Itapirapuã, Itaoca, Apiaí, Ribeira, né, e vai aqui até a Barra do Turvo e até aqui, no litoral aqui, Tariri, Toledo. Então são 23 municípios, era a bacia hidrográfica do Ribeira. Maravilha. Um grande desafio, né? Embora municípios pequenos, mas em território, áreas gigantes, né? Gigantes. Maravilha. Bom, fato é que ano passado você, através do PSD, se elegeu com 884 votos, né? Parabéns, expressiva votação. Não esperava menos de você, viu, Marildo? Nos encontramos aí em off algumas vezes. Eu falava, você como bom marqueteiro...
Tenho certeza que você vai levar essa. Enfim, mas tem uma pergunta aqui pertinente. Eu observo, assisto todas as sessões ali. Se é 2, se é 3 horas, eu estou ali observando. E eu vejo que você faz algumas críticas ao Nilton Hirota bastante contundente. Primeira pergunta, por que você não aceitou fazer a campanha de Nilton Hirota em 2020? Bom, primeiro assim, eu não fui convidado. Se fosse convidado também não faria, porque eu o conheço. Não tenho absolutamente nada contra ele, do ponto de vista pessoal, eu considero uma pessoa amiga, né? Respeito ele. Sabe separar as coisas, né? Mas eu não esperaria nada do que fosse diferente do que aconteceu. E falo mais ainda, nós tínhamos muito pouca opção em registro. Você tinha o Nilton Hirota, tinha a Ana Paula e tinha o Pécori, que era candidato a prefeito. Comeron. O Comeron. Paulo Abiazar e a professora Cristina. Isso, exatamente. Eram 6, né? Realmente. Mas assim, competitivos, eram esses 4 aí. O Comeron, o Nilton Hirota, Sim. a Ana Paula e o Pécori, né? Competindo mesmo ali. Poderia ser pior do que o Nilton se o Pécori vencesse, né? Porque não tem experiência administrativa nenhuma, ele só tem a experiência do ponto de vista talvez acadêmico, né? Porque se formou, teve experiência internacional, né? À custa de um programa aí do CAPES, né? De conhecer aí vários países, mas administrativamente mesmo não tem nada, não tem nada a apresentar, né? A Ana Paula também não tem experiência administrativa. Eu acho que a Ana Paula... de uma complexidade enorme. Eu acho que a Ana Paula seria muito pior do que o Pécori, hein? Algo Entendeu? me diz que, olha, dava uma briga boa, né? Enfim. Porque assim, ó, eu vou te falar uma coisa, hoje eu vou abordar isso na Câmara ainda. Nós tivemos um trabalho danado aí, porque quando eu falo nós, eu sou líder do governo, né? Sim, então estou ali junto com o Samuel, junto com a equipe. Sim. Né? Teve uma licitação no governo Nilton Hirota, né, para exames laboratoriais. A empresa que venceu, uma grande empresa lá de Barueri, nem me lembro o nome dela, mas já está instalada aqui. E a segunda colocada entrou com recurso, aí essa empresa ajuizou, né, judicializou a disputa, e o Nilton fez uma série de contratos emergenciais aí com o laboratório. Quando o Samuel assumiu, o secretário jurídico foi ao juízo, falou, ó, precisamos dar uma sequência nessa ação, precisamos, né, porque a gente está pagando um preço, não está recebendo a qualidade que a gente espera e também o serviço que a gente espera, né? E o juiz, obviamente, decidiu em favor da primeira, foi a primeira colocada, que é essa empresa lá de Barueri. Nossa, foi um tremendo trabalho para ela se instalar aqui, né? A estrutura da prefeitura, ela estava toda corrompida do ponto de vista de vícios, de agentes políticos e de agentes políticos que nem aparecem. E nós estamos quebrando essa espinha dorsal. Agora nós estamos licitando a UPA. Pois bem, hoje está lá na mão do Instituto Santa Dulce. E no chamamento, no edital de licitação, fala assim, ó, a empresa vai ficar até que uma nova vencedora, né, assuma. Semana passada circulou aí na cidade um WhatsApp apócrifo, né, que uma empresa chamada Instituto São Paulo de Organização Social entrou com uma impugnação na licitação pedindo para o Tribunal de Contas suspender, e o Tribunal de Contas suspendeu. E aí, essas pessoas aí que corromperam essa cidade, que infelizmente sangraram essa cidade, sugaram essa cidade dos seus recursos públicos, né, para interesses privados e não republicanos, esse Instituto São Paulo de Organização Social entrou, o conselheiro deferiu o pedido de liminar para suspender, eles soltaram aí no WhatsApp, a pouco, ficou, tem carta marcada nessa licitação, tem isso, tem aquilo, um monte de mentira, e colocaram a decisão. Aí nós, quando falo nós, a prefeitura, o corpo jurídico, as procuradoras da prefeitura, foram ver, primeiro, esse Instituto São Paulo não participou nem da primeira etapa, que era o credenciamento. Segundo, o Instituto São Paulo
é um Instituto Laranja do Santa Dulce, porque o advogado que assinou essa petição pedindo a impugnação e obteve a liminar é o mesmo advogado da Santa Dulce. Eu vou mostrar isso daí hoje lá na Câmara. Olha só. Então nós estamos quebrando a espinha dorsal de uma organização criminosa que comandava a prefeitura no período do Nilton Hirota. Então essas são as minhas críticas ao... Amarildo e equipe abriu a caixa preta dos últimos anos. Entendeu? Aí, de tudo que estava por baixo do tapete. Infelizmente, né, até o vereador do PT está se encostando nesse pessoal. Olha só. Falo nisso por conta do contrato de ônibus que vai ser licitado. Ele fez uma defesa. Primeiro ele soltou uma mentira sobre que corria o risco de ficar sem transporte público. Alarmou a sociedade. Alarmou a sociedade de forma imprudente, inconsequente e irresponsável. Né? A prefeitura foi obrigada a obter uma medida judicial para que a empresa sequer pense em suspender os serviços. Né? Então a gente está lutando contra isso. Além da dificuldade da administração pública, que é própria da administração, da burocracia que existe na administração pública, você também tem que enfrentar esse tipo de comportamento de agentes públicos, né? De pessoas, não só públicos e privados, que tentam sugar a administração e não estão mais preocupados com a cidade, com a população, com as pessoas que utilizam a UPA, as pessoas que utilizam as escolas. Se você vê, o Samuel filmou aí os prédios públicos, William Hildo. Se você vê totalmente, eu cheguei a passar um pedaço desse filme. É um absurdo o que aconteceu na nossa cidade. E é isso que me causa indignação. Entendeu? Só que eu falo o seguinte, eu não tenho problema nenhum com ninguém. Eles pegaram a minha vida, viraram do avesso, investigaram, foram mexer com a mãe das minhas filhas, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Agora, eu vou denunciar, nós queremos melhorar, e estamos melhorando, a cidade vai melhorar muito mais ainda. Legal, mas eu ia perguntar justamente isso. Que é notório que existe uma rusga muito grande entre Amarildo e Pécori, o planeta já sabe. Mas qual é a origem dessa treta? Aonde começou essa rusga? Porque eu sei que não é de agora. Não é de 1º de janeiro de 2025. Não. É algo que vem muito lá de trás, não, muito pelo contrário. Eu sempre tive mesmo na campanha, eu sempre tive uma atitude respeitosa com o Pécori. Né? Na campanha nós trocávamos mensagens de WhatsApp, falando, né, de limites, etc e tal, de ataques, etc, da campanha até majoritária. Só que na Câmara ele se mostrou outra pessoa. Entendeu? Aí eu falo que é um problema de caráter. Né? Se mostrou, eu conheço o pai dele, conheço a mãe dele, os respeito, encontrei com o pai dele, acho que na sexta-feira aqui no Mercadão, aqui cumprimentei o pai dele, respeito o pai dele, a mãe dele, são pessoas maravilhosas. Aliás, conheço os pais dele antes, inclusive, deles se casarem, né? Eu conheci o pai dele. Agora, o Pécori, ele é um instrumento de um partido político, ele não atua só pela vontade dele. Ele soltou uma nota essa semana falando do asfalto do Ribeirão de Registro, que é uma mentira, entendeu? Colocando a culpa no... Que a obra está parada, é isso? Então vai retomar amanhã. A mesma empresa que fez aquele asfalto, a mesma empresa que fez aquele asfalto ali do lado do Mercadão, que terminou, acho que ontem, o asfalto ali. É uma empresa pequena. Você tem que fazer licitação. Você não escolhe a empresa. E a empresa deve concluir aquela obra lá, provavelmente essa semana que vem. E ele mesmo falou que tinha prazo até dia 5 de setembro e vem fazer uma crítica irresponsável, inconsequente do prefeito. Falar, o cara desaprendeu. Não, desaprendeu não, nós sabemos foi a gestão. Quem não sabia a gestão era a gestão do PT que teve aqui, que fez aquele bulevar que não serviu para nada, asfaltou a avenida que não tinha um buraco, fez aquele gabião lá no córrego da Vila São Francisco, que hoje impede até a limpeza daquele córrego. Eles que não sabem fazer gestão. Então essa é a grande rusga. Foi durante a gestão da Câmara, pela falta de caráter dele. E ainda desconfio de mais uma coisa. Ele apresentou um atestado. Eu estive em maio, eu fui para o Canadá, né, minha filha estava fazendo um estágio lá, aproveitei para ir na Universidade de Toronto, eu falei, eu vou, e fiquei com falta. Não peguei um atestado. Agora, ele apresentou um atestado de 15 dias. Só que, curiosamente, sábado, foi o Encontro Nacional do PT, lá em Brasília. Né? Obviamente, as pessoas devem ter ficado hoje para aproveitar a viagem, né? E o atestado dele vence amanhã. Amanhã ele retorna à escola e retorna também às atividades legislativas. É muita coincidência de coisas que deixam a gente em dúvida, entendeu? Mas só para ficar claro, o Hildo vai fazer a pergunta dele. O problema, então, começou ali em janeiro. Um falou aqui, outro respondeu dali, nunca mais acabou esse clima tenso, né? Hildo, é contigo. Conversando com o pessoal, né, na cidade, chega muita informação aqui na rádio também, e o fato é o seguinte, quem são os protagonistas no início desse ano é o Jefferson, justamente por você. Podemos dizer que dos vereadores, o nome de vocês sempre esteve em alta nesse começo. Daqui em diante, para o final do ano, vamos dizer assim, curto prazo,
vai seguir o mesmo padrão, vai aumentar, vai diminuir? Como que vai se Não, vai comportar o depender do Amarildo? comportamento dele, viu? Vai depender muito do comportamento dele, porque eu não sou um cara que inicio esse tipo de debate, nem gosto. Eu quero discutir a cidade, quero discutir as coisas. Ó, só para você ter um exemplo. O Samuel foi secretário-chefe da Casa Civil do governo do estado de São Paulo, quando o governador era Geraldo Alckmin. O Samuel está aqui, ó, vocês estão vendo essa planilha aqui, ó. Programa de Aceleramento do Crescimento 2, PAC 2. O Samuel inscreveu a prefeitura, credenciou a prefeitura em todos os programas. Esse programa aqui não tem um dedo de um deputado, não tem o dedo do vereador, não tem o dedo. Então ele quis se apropriar. Isso chama-se desonestidade intelectual. Ele soltou aí em todas as redes e jornais aí, sociais, falando, ó, nós articulamos, nós com os vereadores. Depois ele falou, uma galera vermelha, só o PT, que é o padre. Não, isso aqui não tem, isso aqui. Ó, o município mais bolsonarista que nós temos aqui, o Miracatu, o prefeito lá, o Vinícius é Bolsonaro, e recebeu também obras do PAC. Foi ele que arrumou lá para o prefeito lá. Não, inclusive o vice-presidente chegou a ligar para o Samuel, ó, Samuel, seu PAC vai ser liberado, vai liberar aí tanto, entendeu? E ele quer se apropriar de uma coisa que ele não produziu. Isso que me deixa indignado. O Pécora até agora, ele só criou problema pro município. Só problema, só crítica infundada. Por acaso, esse programa aí é uma daquelas obras que você comentou lá na sessão da Câmara, onde atrás da escola adventista vai fazer uma ligação lá com o nosso teto? Não tem nada a ver com esse programa? Esse programa de aceleração do crescimento são obras pré-definidas pelo governo, né? Porque teve alguma coisa semelhante a isso, né? Lá é um programa de mobilidade. Esse PAC 2 foi um PAC muito fraco. Do ano passado, que Regis perdeu a oportunidade, tinha obras de mobilidade urbana. Esse ano não teve. Esse ano nós conseguimos lá, através do PAC, uma creche, né? Equipamentos de saúde, né? Para UBS, um novo CRAS, sim, né? Uma ambulância da SAMU e equipamentos para teleconsulta, né? Em um novo CAPS. Perfeitamente. Né? Bom, aquela obra que você está citando é uma obra de aí mobilidade. Nós já concluímos o projeto, é um projeto de grande monta. Né? Essa obra, acho que o Samuel também logo vai vir falar aí com o doutor Cristiano, com os meios de comunicação. É uma obra que vai interligar aqui vários bairros, né? Nós já estamos fazendo várias pequenas obras de interligação. Inclusive, eu vou mostrar aqui hoje algumas. Por acaso eu tenho elas aqui, viu? Que beleza. William? Legal spoiler aqui. Vamos soltar primeiro no Vale em Pauta. É uma obra que vai sair ali, uma obra de pavimentação, né? Que vai sair ali, vai pegar aquele viaduto ali atrás do quartel, vai fazer uma avenida interligando até por trás da Escola Adventista, interligando até o nosso teto lá. É suspenso ou não? Vai ser suspenso ali? Não, vai ser aterro. Porque ele parece que é uma área meio alagadiça e tal. Então, tem possibilidade? Estão concluído o projeto lá. Aí do nosso teto vai ligar onde? Vai ligar até o SPAN lá. Olha só. Né? E a gente, obviamente, o Samuel já esteve em Brasília lá com a NTT pedindo um viaduto ali que liga o SPAN ao Blue, né? Então vai ser feita uma abertura da avenida ali do Jardim Esperança ali até o Blue e vai interligar. Então todo aquele pessoal que estuda lá no SESI, Senai, Instituto Federal, Unesp, que mora aqui pros bairros aqui do nosso teto e aqueles bairros ali, não precisam passar mais pelo centro da cidade. Além disso, nós vamos ter uma obra, são pequenas obras de interligação, viu William, Hildo? Você chega ali no cartódromo, logo após o cartódromo, ao invés de você virar à esquerda no sentido do aeroporto, nós vamos fazer uma avenida ali à direita e depois à esquerda, interligando com a Expo Vale. Então quem vem lá de Curitiba, né, que precisa ir aqui para essa região das nosso teto ali, não precisa passar aqui pelo centro. Olha que beleza. Uma outra obra também que a entrada vai ser ali perto do SPAN ali? Porque eu vi que tem uma entrada ali do SPAN, onde está sendo construído ali um novo loteamento, e logo já cai aí para essa região. É por ali, não? Vai ter alguma coisa ali também? Ali vai ter uma rotatória ali também. Tá, maravilha. O Samuel exigiu então, quer dizer, são grandes obras aí que estão vindo. E tem uma outra obra, que para uma pequena obra, né, a gente está conversando lá com a proprietária, né, que ali, próximo à fábrica ali da Banica, ali no Distrito Industrial, tem uma avenida chamada, acho que é Ulisses Guimarães, não Ulisses Guimarães, aquela uma lá em Copacabana, não me lembro aqui o nome. A gente vai abrir uns 800 metros ali e vai ligar lá no Jardim São Paulo. Oscar Yoshaki. Oscar da Unisep. E vai ligar lá
vai ligar lá no Jardim São Paulo. Olha Então, que as beleza, pessoas que estudam ali na Unisep, na faculdade, não precisa voltar ali na rotatória do Tio Beba, pega por ali e já sai lá para aquela região lá. Jardim São Paulo, Jardim Paraná, Paulistano, Jardim Fernanda, 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 exatamente. E Então, só para ficar claro, que eu lembro que você comentou lá, Marildo, que essa obra aí, do final da Gamatsuzawa, não é conquista de nenhum vereador. É uma obra que vai onerar os cofres por pelo menos 20 anos aí em exatamente. registro, É um né? financiamento pela Caixa Econômica Federal, né? Samuel Não tem nada de mão beijada de graça aí. Nada de articulação de vereador em Brasília, nada, absolutamente nada. São as iniciativas do Poder Executivo. Obviamente, eu sou muito grato a todos os vereadores, inclusive o Pécori, né? Porque eu falo assim, ó, tem que ter crítica, tem que ter oposição. Oposição é importante. Toda unanimidade é burra. Exatamente. Eu também né? sou dessa... Santo Agostinho já falava, né? Prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, Perfeito. aqueles que me bajulam porque me corrompem. Né? Agora, quando a crítica ela é séria, verdadeira, a minha diáspora com o Pécori é justamente quando a crítica dele não é verdadeira e não é séria. Né? E realmente eu entro num tom mais elevado, né? Porque ele serve a um partido, a pessoas que destruíram o registro. O PT teve 14, quase não teve 15% dos votos na última eleição. Entendeu? Ele tem que entender que ele representa isso. Então ele não queira elevar o tom, comparar o Samuel, criticar o Samuel. O Samuel, quando foi prefeito, se reelegeu com mais de 80% dos votos. A candidata dele agora não teve 15% dos votos. Elegeu só um vereador, porque todos os outros vereadores trabalharam para eleger um. E ele fica a serviço de um grupo político, manipulado. Sim. Né? Eu tenho certeza que essa crítica que ele fez, essa obra ali do Ribeirão de Registro, não foi ele que escreveu. Está claro que ali a digital ali é do Ronaldo Ribeiro. Então ele fica a serviço de um grupo que quer o pior para registro. Então essa é a nossa divergência. Bom, eu sei que você não foge de pergunta, você responde tudo na lata. Pior prefeito da história de registro? Newton Hirota. Marildo, você é um vereador que anda pelas ruas, frequenta a feira. O que você percebe do munícipe chegando em você? O que ele quer para agora, que ele mais reclama? Saúde. Saúde. Nós ficamos um bom período aí, só para você ter ideia, né? No período da pandemia, o contrato da UPA passou de 9 para 19 milhões de reais, 10 milhões de reais. Foram criados contratos aí, contrato da Câmara, contrato do Catatreco, foram criando os contratos. A tenda que nunca mais saiu. Tá naquela tenda da prefeitura, que lá é Aquela patrimônio. Mas vai ser ampliado agora a UPA, né? Vai ser licitada uma ampliação agora, vai ser feita uma modernização também na UPA lá. Né? Aquela UPA ela foi feita de drywall, uma técnica horrível para aquele tipo de equipamento de saúde, né? Mas foi uma coisa lá do governo do PT, né? Que não conseguiu sequer inaugurar aquilo lá. Né? Tanta competência que né? Mas o pessoal espera uma saúde melhor. Tanto é que o Samuel fez agora algumas licitações e contratou aí consultas de especialistas, né? Oftalmologista, ortopedista, né? E aí vai ter agora, começou também um mutirão de catarata agora também, de cirurgia, junto com o governo do estado. Né? A saúde é muito forte esse apelo da sociedade. Inclusive, quando ele esteve aqui na rádio, ele falou das filas que eram quilométricas, gigantescas, né? Marildo, ainda pra gente virar essa página do Pécori aí, muita gente erroneamente acha que essa treta sua com o PT, que você é adversário do PT, está explícito. Muita gente pode levar o ledo engano de que você tem alguma familiaridade com a direita. E quem te conhece sabe que até o Partido Comunista você já foi. Sim. Ou seja, eu entendo, observando a Marildo de longe, que se tivesse Lula aqui e Bolsonaro aqui, você levantaria da mesa e deixava os dois falando. Com certeza. Você não é nem esquerda nem direita, você é o famoso político do centro. Eu estou errado ou você não tem essa leitura? Não, sim, eu sou assim, me considero assim. Primeiro assim, eu defino essa questão de direita e esquerda, que isso vem lá da Revolução Francesa, né, de quem sentava do lado esquerdo tinha uma fala mais progressista, mais a favor e quem sentava do lado direito é mais conservador, mais a favor da classe burguesa, aquelas coisas Isso. todas. Eu acho o seguinte, não tem direito, tem o certo e o errado. Eu sou a favor do que é certo, entendeu? O que é adequado, o que é equilibrado, o que é razoável. Né? Essa questão de esquerda ou direita, eu sou a favor de muitas pautas que se identificam com a esquerda, mas também sou a favor de muitas pautas que se identificam com aquilo que é bom, que aquilo que é certo,
Não tem essa questão de que é esquerda é errado, é de direita é errado. Por exemplo, eu sou a favor de privatizações. Sou contra de privatizações e monopólios. Né? Outro dia, houve lá uma fala lá do vereador PT, como se a privatizar fosse uma coisa ruim. E nem sempre é assim. Quando você privatiza monopólio, eu fui contra a privatização, sabe? Porque é um monopólio que você não tem escolha. Você é obrigado a pegar e eles cobram de você quanto eles querem. Eu sou contra esse tipo de privatização. Legal. Mas tem privatizações, por exemplo, quando se privatizou a Vale do Rio Doce. Por que o Estado tem que ter uma mineradora? Quando se privatizou, e aí foi o Mário Covas que privatizou a Cosipa, por que o Estado tem que ter uma siderúrgica? Isso é atividade claramente do setor privado. Telefônica, não foi uma boa? Também, se não tivesse privatizado a telefonia, olha hoje, quem tem linha direta hoje? Poucas pessoas têm, algumas empresas têm. Você tem 5, 6 operadoras de telefone para você escolher. Não vou fazer propaganda aqui das operadoras que tem, mas você tem 5, 6 operadoras de telefone que você pode escolher a mais adequada, melhor, pré-pago, pós-pago, como você quiser. Então, privatizar não é todo ruim. Então, eu sou a favor de pautas que têm identidade com a direita, mas também sou a favor de pautas que têm identidade com a esquerda. Eu acho que o único problema que tem em algumas pautas da esquerda, essas pautas que eu falo são benesses, você tem que tomar cuidado, você tem que ter porta de saída. Eu estava na Argentina agora, fiquei lá, minha filha mora lá, eles têm alguns programas sociais lá, que assim, ó, por exemplo, o Bolsa Família poderia ser um incentivo à geração de emprego. E não só uma benesse dada diretamente às famílias. Podia fazer uma parceria com empresários, falar, ó, eu vou dar o Bolsa Família e você põe o mesmo valor e contrata uma pessoa para trabalhar durante 1 ou 2 anos. Certo? Se o sujeito tivesse, imagina só, você contrata uma pessoa, o Estado banca metade da remuneração dele, você banca a outra metade, e em 2 anos você vai ver, se ele não servir, logo você dispensa, também que você não é obrigado a ficar com ele. Excelente ideia. Com 2 anos o rapaz está treinado, você vai querer dispensá-lo para contratar outro? Não, você aumenta inclusive a empregabilidade. Agora, quando você dá só o dinheiro, né? Tem um autor, era um nordestino chamado José Dantas. José Dantas, se você for ver as músicas do Luiz Gonzaga, muitas das músicas ele era compositor do José Dantas. Analfabeto do Nordeste lá, pernambucano, do sertão pernambucano. Ele falava assim, ó, ele tinha um ditado assim, ó, esmola para homem são é de saúde. Esmola para homem são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Se você der esmola para uma pessoa com saúde, se a pessoa tiver caráter, tiver firmeza, tiver hombridade, fala, não, deixa que eu me viro, o trabalho... Agora, ou você vicia o cidadão. E o que está acontecendo é que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, está viciando o cidadão. Outro dia eu vi, infelizmente, ele aumentou o número de Bolsa Família, aumentou. Hoje, William, Hildo, 12 estados do Brasil, nós temos 26 estados no Distrito Federal. 12 estados do Brasil têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. Isso é parlamentar. Isso é parlamentar. Significa que a nossa economia não está bem, significa que a nossa população está empobrecendo. Né? É uma coisa absurda. Marildo, você é o tipo do vereador que tem chamado muita atenção por 2 coisas, obviamente. Uma é o Peconóquio, né? Que você chamou a atenção e, assim, deixou a sessão um pouco mais divertida, digamos assim, né? E tem aumentado a audiência na live. Tem aumentado bastante. E o outro detalhe que me chamou a atenção, você levou um cupcake lá, um bolinho, em comemoração aos 20 anos do Mensalão. Cara... Não é comemoração, era lamentação. Desculpa, deixa eu me corrigir aqui. Para lamentação ali, para você chamar a atenção. Não surgem essas ideias e tal. Eu achei legal demais. Eu espero que você não mude, tá? Mas fala um pouco para nós dessa fase. Porque o brasileiro, infelizmente, ele vive de pouca memória. Né? Eu, quando fui à Argentina pela primeira vez, né? Fui a Buenos Aires pela primeira vez, falaram para mim, um dos passeios mais interessantes que tem lá é você ir no cemitério da Recoleta. Falei, pô, mas visitar um cemitério? Falou, faz fila para entrar lá. Chega os navios europeus lá para ver o túmulo da Evita. Aí eu, curioso, peguei minha esposa, fomos lá, realmente tinha filas para entrar. Aí eu fui entender o porquê. Escolas levam os alunos lá, porque lá, além de ser um cemitério, são obras de arte lá, sepulturas, né? Mas lá tem história, tem heróis da vida argentina lá. Então eles têm memória. O argentino tem, por isso que ele é bem nacionalista. Eles prezam as memórias. E o Brasil, infelizmente, não preza a sua memória. Então, o brasileiro, acontece hoje uma coisa que amanhã ele esquece. E 20 anos, as pessoas não falam mais do que foi o Mensalão, do que foi o Petrolão.
Não falo que foi um escândalo de corrupção. Dólar na cueca, tanta... Então, Lava Jato. você não pode perder. Você não, obviamente não pode viver do passado. Sim, Mas você tem que ter o passado como referência para você não cometer os mesmos erros. sim, perfeitamente. Entendeu? Então, por isso que eu perfeitamente. faço questão de lembrar, de lamentar que ocorreu isso aí no Brasil. Se você pegar, William, o Brasil nos últimos 25 anos foi ultrapassado assim quilometricamente pela China. Né? O Brasil há 30 anos, 25 anos atrás, comparado com a China, estava ali num patamar de desenvolvimento, agora daqui a pouco a China dá um salto no seu desenvolvimento. Coreia, países aqui da América Latina, Peru, Colômbia, Paraguai, Uruguai, dão um salto de desenvolvimento, crescimento, e o Brasil fica estagnado. Estagnado nessa política aí. Primeiro era nós contra eles, né, que era a coisa do Lula. Depois veio direita e esquerda. Né? E agora está essa dicotomia, esse país polarizado e que não anda para frente. Fica parado, taxa de juros a 15%. Né? Infelizmente, as estatísticas, da forma que elas são feitas, enganam, que está havendo tá havendo mais emprego, menos desemprego. As pessoas estão perdendo a esperança agora. Né? Tanto é que outro dia eu postei, vou mandar para você também a pesquisa que eu tenho aqui do IBESP, que fala que grande parte 60% da população quer sair do país, dos jovens. Preferem, né, se pudesse, sairiam do país. Olha só. É uma coisa absurda. Vou fazer uma pergunta que eu fiz pro Adier, que foi nosso entrevistado do episódio anterior, né, do Vereadores, mas como eu citei teu nome, vou precisar repetir. Perguntei para ele se essa postura tua de confronto com o Pécora, com o bonequinho, se podia mover, de certa forma, até afetar ele na base mais agressiva dele, agressiva não, perdão, na base mais radical do bolsonarismo. Você tem percebido alguém comentando com você, parabéns Amarildo, continue assim? Aquela pessoa que você identifica como esse é bolsonarista ou não se mistura? Não. Ontem ainda eu estive na feira, né? A pessoa falou, tenho assistido lá, tenho gostado, parabéns, continua, precisamos de um vereador combativo, etc e tal. Mas eu era um eleitor moderado, que eu conheço, uma pessoa que é amiga, que penso até que votou em mim, né? Ele não se pronunciou se votou ou não, até penso que ele votou em mim, mas me deu os parabéns, mas isso aí é muito tranquilo, viu? Eu tenho essa postura minha de ser mais incisivo aí contra não contra o PT, contra o vereador e a oposição, é por conta do comportamento dele, das mentiras, né? Especialmente das mentiras, da capitalização falsa, da desonestidade intelectual, né? que ele prega. Inclusive vou fazer até um apelo lá pro pessoal das redes sociais, pro Adilson Cabral, pro Camilo, Aparecido, né? Que quando tiver alguma coisa da administração, consulte lá a assessoria de imprensa da administração, para ver se, né, ele publicou aí em todas as redes, nas redes dele, né? O registro foi contemplado com os programas do PAC, que nós somos a Brasília, que nós o Raul, que é o coordenador da Macro, e eu, depois publicou primeiro. Até não me manifestei quando ele estava capitalizando junto com os vereadores da base que foram a Brasília. Mas depois que ele colocou aquela publicação dele, do Galera Vermelha do PT, eu falei, pô, mas o cara é muito desonesto intelectual, aí não dá, né? Vamos aí, vamos trazer a realidade dos fatos. Então ele vem falar do Boticário, que a Sandra trouxe, não é verdade, vem falar do Instituto Federal, não é verdade, né? Então tem uma série de coisas que eles querem capitalizar como se fosse deles, que não foi. É você querer apagar a história de outras pessoas. Fora ainda que eles gostam de destruir reputações das pessoas. Entendeu? Isso é o mais grave ainda. Sim. Marildo, eu tive o cuidado de entrar lá no sistema de apoio do processo legislativo para dar uma olhada nas suas matérias, né? Totalizando aí 34, que são 15 indicações, 9 moções, projeto de lei são 4, né, no qual 2 são aprovadas, projeto de resolução são 2 e 4 requerimentos. Fato é que uma das moções, indicações eu vou passar aqui, porque indicação é muito superficial, né? Tem uma moção de apelo que você fez para o deputado Simão Pedro, né? Então PT, que agora está, digamos assim, suplente, né? Que você falava justamente isso, para que ele declinasse da liminar de suspender os efeitos da retotalização dos votos, né? De 2022, para eleger a Camila Godoy, PSB, que é de direito, né? A pergunta nem é matéria específica. Eu acho que você foi bem ali, tá defendendo aquilo que você acredita. Mas você acha que uma moção de apelo faz alguma diferença? Ou você acredita no montante? Eu entrego uma moção, o vereador ali também, um outro deputado. Acho que o montante faz a força, não? Não. A moção, ela realmente... Esse caso foi uma provocação que eu fiz pelo seguinte...
Porque o vereador do PT, ele está na Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Registro. Aí ele tem um deputado que ele apoia, que está ocupando ilegitimamente uma cadeira que é de uma mulher. Tanto é que a Justiça já julgou definitivamente esse caso, ele perdeu o mandato. E a Camila assumiu a Assembleia. Assumiu acho que dia 1º agora, sexta-feira, não é assumiu. Ou vai assumir hoje ou assumiu sexta? Eu não sei, a Damares Moura que assumiu Eles também. estavam em recesso também, né? Não, mas assumiu agora, foi no dia, acho que 16 de julho, eles assumiram já. Ah, tá. Mesmo em recesso eles fizeram as tramitações lá. Tá. Porque saiu a decisão, tem que assumir imediatamente. Não, só para explicar aqui, para não ficar um negócio muito voando, foi um problema de cota de gênero, né, que envolveu o PROS e o PTB. Exatamente. Né, que é aquele famoso caso da mulher ir lá se candidatar, não tem uma performance legal, é má votada, então levanta suspeitas, né? Só para ficar claro aqui, porque a gente falou meio no ar aí. Então, eu fiz essa moção de apelo para que ele tivesse a sensibilidade de ceder a vaga dele para uma mulher. Obviamente, né? Mas também a moção tem tanta importância. Eu fiz uma moção também de apelo ao INSS por conta das perícias médicas aqui. Eu, o vereador Marcelo Comeron, nos reunimos aqui com a comissão previdenciária da OAB, a doutora Márcia, a doutora Vanessa e outros advogados aqui, junto com o presidente da subseção aqui, o doutor Abraão, né? Fizemos uma reunião e fizemos uma moção pro superintendente de perícias médicas do INSS e teve um resultado. Tivemos resposta, inclusive essa semana passada a própria doutora Márcia, que é a presidente da Comissão de Direitos Previdenciários aqui, me falou, quando a OAB de São Paulo foi lá, o pessoal da Previdência lá falou que já tinha sido acionado pela Câmara de Registro, né? Então isso tudo soma. Como também teve a questão da moção que o vereador Jefferson Magário, e aproveito aí para cumprimentar todos os vereadores da Câmara, aí, né, especialmente os vereadores que são da base, fez também com relação a artérias, com relação aqui a BR-116, né, obras importantes que tem que acontecer, conservação, que a artéria está deixando a desejar, né, então a artéria já enviou aqui um representante, né, teve uma reunião técnica aqui com os vereadores, né, explicando item por item, então a moção é um instrumento legislativo importante. Tem a moção de pesar, né? Para quem acompanha já conhece ali, que é quando alguém morre, a moção de aplauso, que eu acho que é a mais importante de todas, porque você dá um incentivo, né? O fato é que dentre os projetos de lei, das 4, 8, 2 que já foram aprovadas, uma delas é a PL 32/2025, que é a questão do controle de emissão de ruídos de motos, né? Que eu achei legal demais. E você tem também aqui a PL 48/2025, que vê da contratação de pessoas que seja condenada por maus tratos animais. Eu achei que assim foram duas pautas interessantíssimas, né? Quer comentar alguma coisa? Deixa eu aproveitar, inclusive, comenta. que as pessoas falam assim, essa fiscalização aí do barulho de motos, principalmente motos, né? Lá para todo emissor de ruído, seja moto, automóvel, né? Você também pode ajudar a fiscalizar. O cidadão pode ajudar a fiscalizar. Se você filmar, né, a moto com excesso de ruído, escapamento adulterado, e pegar a placa dela e pode mandar lá a Câmara tem um telefone WhatsApp, a Prefeitura tem um, você pode, né, a Prefeitura vai multar. A pessoa, obviamente, vai ter direito. Nós não queremos fazer isso aí, uma indústria de multa, nada. Nós queremos só que as pessoas sigam a legislação, né? Essa questão da emissão de ruídos é terrível, né? Outro dia nós tivemos aí, já tem uma lei aqui, inclusive, que não pode soltar fogos de artifício com bomba, né? Por conta de autistas, por conta de animais. No último campeonato municipal ali, 8, 9 horas da manhã, estava um barulho de fogos de artifício ali. O secretário de esportes esteve lá com os representantes dos times, falou com a representante das torcidas. Que é o Ronaldo, né? Que é o Jean. Era o Ronaldo? Não, o Ronaldo trabalha com o Jean. Ah, o Ronaldo é diretor. Tá certo. Tá? Esteve com o representante da torcida e falou, se vocês continuarem, vocês serão multados e vão sofrer sanções para o próximo campeonato. Sim. Então você tem que respeitar a lei. Então, no caso, a multa é pelo Departamento de Trânsito de Registro. Departamento de Trânsito não de pela Registro. Polícia Militar. Pode ser também. Pode também. Por um ou por outro. Legal. Tá? Maravilha. Legal. Quer comentar mais alguma coisa? Posso seguir? Não, pode seguir. Maravilha. Então, o que eu achei interessante também é que você tem 4 requerimentos lá que ambas, direto ou indiretamente, envolvem a Sabesp, né? Sim. Eu estava lendo lá Fator K, são várias situações que eu acho que você pegou todo esse critério técnico embasado da sua profissão e trouxe para a vereança, né? Isso é uma oportunidade que eu estou tendo e agradeço mais uma vez aqui, ó, né, o Vale
Em pauta. em pauta para esclarecer para a população essa questão. Até 1999, né, desde a criação da Sabesp até 1999, nós pagávamos, em relação à água, 80% de tarifa de esgoto. Então, se você gastasse R$100 de água, você pagava 80 de esgoto. Em 99, a Sabesp passou a cobrança paritária. Então, se gasta R$100 de água, paga R$100 de esgoto. Eu estou questionando agora a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo e a Sabesp, os estudos, porque eles já me mandaram, eu tinha pedido esse requerimento, eles me mandaram os decretos, né, com as tarifas, né, com as tabelas tarifárias, com as notas técnicas feitas pela agência reguladora. E agora estou questionando, né, até outro dia, equivocadamente, um vereador falou, ele passou o prazo, ele não fez o relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes. Porque eu estou aguardando essa última informação, que é os estudos, né, que embasaram a Sabesp a cobrar de forma paritária. A Sabesp não mandando, nós vamos entrar com uma ação, já conversei com o Dr. Tuxil da Defensoria Pública, vou envolver o Ministério Público, para que a Sabesp reduza essa tarifa de 100% para 80%, porque, para mim, não teve justificativa esse aumento. Não teve, então é uma tarifa ilegal, cobrada de forma ilegal, né? E a ilegalidade ela não pode ser convalidada, entendeu? Marildo, assim como o William, eu assisto todas as sessões e leio também os comentários. Em relação ao fator K e à taxa de esgoto, a oposição critica que quando você estava lá dentro na superintendência, você não fez nada. Você tem a chance de dizer se você brigava já contra isso lá de dentro. Não brigava, não. Não brigava. Você é empregado, eu tinha desde 98, eu sou gerente da empresa. Eu tenho um cargo de confiança. Eles confiavam em mim. Isso era, para mim, enquanto empregado, isso era segredo. Entendeu? Apesar de eu não concordar, eu tinha um cargo de confiança. E como que você vai quebrar a confiança do seu empregador? Isso é uma questão ética, eles têm que entender isso. Outras pessoas tentaram fazer isso. O próprio Dito Castro falou que tentou, o próprio Xavico falou que tentou, só que eles não sabem fazer, porque não sabem como... Desculpa, né? Você tem que saber também operar, instrumentalizar processualmente para você ter uma decisão favorável. Eles simplesmente fizeram um requerimento, sabe, reduza para 80%. Você acha que qual empresa que vai reduzir? Tá mexendo no lucro, no Lógico, faturamento. Então, eu não estou é me embasando assim, tecnicamente, juridicamente, para pedir isso daí, para Legal. reduzir. Não estou pedindo para ela. Eu vou exigir dela. Falar aqui, ó, com base jurídica, você não pode cobrar dessa forma. Entendeu? Perfeitamente. Bom, eu particularmente acho que você deve seguir essa linha mesmo, independente se você está fora da Sabesp, se tem conhecimento e tem algo a ser melhorado, por que não? Tá? E Amarildo, você deve ter percebido que aqui nós não tratamos vereadores como nobre, como excelentíssimo, que eu acho que é uma piada de mau gosto, entendeu? Para mim, vereador é mesmo que está no mesmo patamar de uma merendeira, de um coletor de lixo, de um roçador. Então, quando eu vejo lá na sessão vereadores falando em nobre, excelentíssimo, isso eu acho uma piada de mau gosto, né? Cada um faz o que bem entende, tá? É que lá eles são obrigados, porque o regimento interno fala para ter essa forma de tratamento. Eu também não gosto, tanto é que poucas vezes deve ter visto. Sim. Eu acho que assim, já tem o nome vereador, Edil, acho até legal. Agora, nobre, excelentíssimo, o dia que chamarem, né? A merendeira, o roçador, o coletor de lixo de nobre e excelentíssimo, pode contar com o meu apoio. O que o Ernesto falou, a única diferença entre o astronauta e a merendeira ou o gari é uma questão de conhecimento. Um teve a oportunidade de estudar, outro não teve. Entendeu? Mas a dignidade dos dois tem a mesma, né? A compreensão, o respeito merece o mesmo. Né? Um teve a oportunidade de estudar mais e outro não teve. Essa é a diferença. E nós temos que respeitar as pessoas. Claro que assim, deixar claro que você como advogado, normal que aí nesse setor te tratem como doutor, né? Mas temos ali vereadores que às vezes nem estudo não tem. Então assim, eu acho muito mau gosto, mas é uma opinião minha, simplesmente minha. Amarildo, a gente está bem avançado aqui na hora, então vou pedir para que você dê as considerações finais aí. Fique à vontade para falar o que você quiser e já te agradecendo aí a sua vinda aí, que foi legal demais. Bom, primeiro quero agradecer ao William, ao Will do Vale, o programa, podcast aqui do Vale em Pauta. Foi um momento muito interessante, nessa oportunidade que eu tive aqui de estar conversando com vocês, conversando com o público aqui do Vale em Pauta, né?
É muito importante ter essa troca de informação, né? Conhecer as pessoas, conhecer os seus representantes. Para mim está sendo uma boa experiência ser vereador. Que legal. Né? Não sei se vou querer ser mais, né? Tenho falado que não serei mais candidato à reeleição, não serei candidato à reeleição. Mas, entretanto, tem sido uma boa experiência. Estou tendo a oportunidade de retribuir à cidade que eu amo tudo aquilo que ela me proporcionou. Né? Contei para vocês a minha infância, onde eu estou. É uma infância muito difícil, muito trabalho, muito estudo. Né? Isso tudo o registro me proporcionou. Proporcionou momentos maravilhosos. Minhas 2 filhas nasceram aqui. Então, eu sempre falo, fui abençoado mais do que eu mereço. Deus teve comigo uma benignidade maior do que eu mereço. Né? Então, me sinto muito, muito feliz aqui em Registro. Fiz muitas amizades, trabalhei com muita gente boa. Né? E está sendo uma oportunidade enorme de representar essa categoria. Estamos com um trabalho muito sério aí junto com o Samuel, com a prefeitura. Estamos aí agora asfaltando 22 ruas nesse início aí de mandato. Né? Primeiro, estamos também corrigindo rumos na prefeitura. Pegamos uma prefeitura muito, muito, muito desorganizada, com vícios, pessoas externas interferindo na administração, pessoas até hoje ainda atrapalhando, tentando atrapalhar a administração, tentando atrapalhar inclusive a unidade que nós temos lá na Câmara, dos vereadores da base. Né? Nós estamos lutando aí com forças aí que realmente não querem o bem da cidade. Mas isso me anima. Isso me anima a continuar lutando por um registro melhor, por uma cidade melhor, mais justa, uma cidade que tem uma saúde melhor e vai ter uma saúde melhor, uma cidade que tem uma infraestrutura melhor, que gere oportunidades, principalmente para os nossos jovens não saírem daqui, né? Para as mesmas oportunidades que eu tive, né? De crescer, trabalhar, constituir família, né? E eu falo assim, ó, até sepultura eu já tenho reservado ali no Hospital do Cemitério da Saudade ali, né? Já deixei tudo planejado aí. Aqui então, nasceu e aqui morrerá. Então, eu quero que todas as pessoas tenham. Eu não quero que as pessoas vivam de Bolsa Família. Realmente não quero. Eu quero que a pessoa tenha uma profissão, tenha um emprego digno, tenha um salário digno, tenha uma família digna, consiga se alimentar bem, consiga ter uma boa assistência de saúde, consiga ter um bom lazer. E nós vamos trabalhar para ter lazer, para ter aqui em Registro uma grande praça aqui, né? Uma praça ecológica aqui. Vamos trabalhar para Registro melhorar muito. Né? E espero que vocês nos compreendam também as nossas posturas. Às vezes, obviamente, eu não sou dono da verdade, né? Tenho defeitos, né? E às vezes não consigo me externar como eu gostaria, para que as pessoas compreendessem melhor. Mas eu sou assim, né? E vou continuar sendo assim. Né? Agradeço novamente a Hildo, ao William, ao Vale em Pauta, pela oportunidade, né? E vamos estar aí. Maravilha. Continue assim, sempre autêntico, por favor, tá? Hildo, despedidas aí. Chegando então mais ao fim, esse que é o nosso episódio de número 30, agradecendo a audiência de todos vocês, a Marildo, o William. E nos vemos semana que vem? É isso aí. Só lembrando que Dr. temos Cristiano, né? Isso, semana que vem com o Dr. Cristiano aí, provavelmente com o Emerson Tamazia, né? Pra falar dos carros antigos aí. Ele tá pra confirmar, viu, gente? Dr. Cristiano, ele tá pra confirmar, mas provavelmente é Emerson Tamazia. E o seguinte, só lembrando que tá em ordem alfabética, tá? Então o próximo vereador vai ser convidado o Beto, tá? Então provavelmente o Beto estará aqui. E então, pedir para que vocês compartilhem, deixem o like, manda naquele grupo de WhatsApp lá que é tão importante conhecer a história dos vereadores, né? E eu espero todo mundo semana que vem e também com o Beto aí, quando for a oportunidade dele. Tá legal? Um forte abraço e até semana que vem.